O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças, como Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, presentes aqui na Basílica Santuário da Virgem de Nazaré, em Belém do Pará, queridos irmãos e irmãs que acompanham a transmissão da nossa Santa Missa através da grande Rede Vida de televisão, através da rádio web, no portal Basílica de Nazaré. Estamos em pleno mês da Bíblia, mês de setembro, pois é o mês do padroeiro da Bíblia, que é São Jerônimo, grande São Jerônimo, tradutor da Bíblia. A palavra de Deus, por isso mesmo, tem sido abundante nesse mês de setembro, sempre, mas especialmente neste mês de setembro, dando-nos trechos da Escritura tão maravilhosos. E estamos lendo de modo contínuo o Evangelho de São Lucas. Todos os evangelhos são esplêndidos. O de São Lucas possui uma pitada a mais de um esplendor incomparável. Por quê? Porque é São Lucas que apresenta, diríamos, um Jesus mais popular, no sentido de mais próximo das pessoas. Quase que nós vemos hoje exatamente reproduzido no espírito do Papa Francisco, a simplicidade, a facilidade de um encontro, o contato com as pessoas. É a mesma coisa e a mesma ideia que São Lucas tinha ao apresentar a figura de Jesus. Por isso Jesus vai caminhando e é Ele quem vai se encontrando com as pessoas. E pensem, sobretudo, com aqueles que estão em situações mais desfavoráveis. Ele se encontra com os pecadores, com os pobres, com as crianças. Se encontra com os enfermos, com os endemoniados. E a todos Jesus diz uma palavra, dá uma resposta. De modo que então Jesus é apresentado por São Lucas como sendo o misericordioso. É aquele que vai ao encontro das pessoas e nunca as deixa partirem assim como elas chegam, mas lhes deixa sempre uma mensagem, uma situação nova. Não é diferente hoje, quando a liturgia nos apresenta este trecho curto, breve. São apenas 3 versículos no capítulo 8 de São Lucas. Jesus andava fazendo a sua obra, anunciando o Evangelho, pregando o reino, curando as pessoas, perdoando, fortalecendo-as, animando-as. Ele e os 12. E aí faz uma observação interessantíssima para a igreja ainda hoje, que e com eles iam também algumas mulheres. Ou seja, desde o início da igreja, ou melhor, antes dela, desde o tempo de Jesus, quando ele ainda não havia instituído de modo positivo a igreja, a presença das mulheres já era
uma marca registrada. Imaginemos hoje as nossas comunidades, as nossas paróquias, os trabalhos que a Igreja realiza em todos os campos, a começar da catequese, a começar do cuidado com a Igreja, a começar de outros vários ministérios que existem. A presença das mulheres sempre foi alguma coisa marcante. Um santo dizia que as mulheres eram mais generosas com Deus do que os homens. Graças a Deus, temos também hoje uma boa presença dos homens na igreja, mais até do que em outros tempos, mas nada se iguala à presença das mulheres. De modo que aqui então é registrado, Maria Madalena, que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, tinha até uma mulher importante, grandiosa, olha só, Joana, que era esposa de Cusa, que era um grande funcionário de Herodes, Susana, que devia ser uma líder lá na comunidade, e várias outras que ajudavam Jesus e os seus discípulos, não só com os seus afazeres, mas também com os bens que possuíam. O que é que notamos aqui, irmãos e irmãs? Diante do benefício recebido, diante do bem espiritual que nós alcançamos, não podemos permanecer indiferentes à obra da igreja. Elas serviam a Deus depois de terem sido beneficiadas, certamente tiradas de uma situação difícil, quando viram suas vidas modificadas, transformadas, e queremos acreditar aqui, sobretudo do ponto de vista espiritual. Meus irmãos e irmãs, o conhecimento do Evangelho, estamos no mês da Bíblia, mês da Palavra, o conhecimento da Palavra nos coloca numa situação nova. É muito bonito quando vemos nos encontros de comunidades, nas celebrações, quando ouvimos os testemunhos dos leigos cristãos, muitos dizerem: eu fiz isso, eu fazia porque eu não conhecia a palavra. Fui dar uma notícia muito desagradável, muito grave para um homem, já um jovem senhor. Uma notícia certamente muito desgostosa. E ele então me disse: Padre Ramos, fosse em outra época da minha vida, eu já sabia o que fazer, referindo-se a matar, a dar fim da vida de quem o havia atingido. Mas hoje eu tenho uma palavra. Aquilo me edificou muito, mas hoje eu tenho uma palavra. Ou seja, em outros tempos eu cometeria outro desatino, mas hoje não, porque eu possuo a força da palavra de Deus. E assim tantas outras coisas da vida, que hoje a gente lamenta, a gente chora. Se hoje tivéssemos a palavra, como a temos, graças a Deus, como a recebemos, não teríamos pintado, bordado, como tantas vezes, por conta da ignorância na fé, por conta da falta de espiritualidade, por conta da imaturidade, tenhamos feito acontecer. Aqui está então um testemunho do início da igreja, da força da palavra, da presença de Jesus na vida da gente, o que não pode transformar. E gostaram tanto do que Jesus realizou na vida delas, que não quiseram mais abandoná-lo. Alimentavam a comunhão com Jesus, prolongavam aquele tempo que Jesus beneficiou-lhes. Elas prolongam, querendo estar agora ao serviço dele. Ao dizer isso, meus irmãos e irmãs, queridas mulheres,
Não estou dizendo que vocês agora devem abandonar seus afazeres, suas coisas e se socarem nas igrejas. Não, nem seria bom um negócio desse. Pensem só. Também se você está em casa, também se você está enfermo, também se você não pode locomover-se, também se por conta dos afazeres, do trabalho, dos compromissos, você não pode com facilidade ir às celebrações e ir à igreja, servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é uma atitude, sem dúvida, uma atitude, é uma abertura de alma, de coração. E é claro que isso também se verifica quando é possível ir à igreja. Mas servir a Deus é, sobretudo, como diria Santo Antônio Maria Zaccaria, dar aos outros, dar às pessoas aquilo que você queria dar a Deus, mas que Deus, por ser majestade, não precisa. Ele dizia aos primeiros barnabitas: vamos correr como os loucos correm, não só em direção a Deus, mas em direção às pessoas, que são elas que recebem aquilo que queríamos dar a Deus, mas Ele não precisa. Então damos àqueles que necessitam. Servir a Deus na oração, até existe, não é? O apostolado da oração. A ideia é essa, é orar, fazer da oração um apostolado, fazer da oração uma missão, interceder. Pensem só como é importante interceder pelo Santo Padre Papa, rezar pelas intenções da Santa Igreja, rezar pelos pecadores, rezar pelas almas, rezar por aqueles que são tentados, rezar por aqueles que se encontram em perigo, rezar por aqueles que estão agonizando. Poxa, meus irmãos e irmãs, servir a Deus é algo maravilhoso. Mas tem também um outro serviço a Deus, que hoje, na festa de São Januário, não podemos esquecer. É o motivo do paramento vermelho do sacerdote. Martírio. Não só o martírio como dele, que foi morto sob o imperador Diocleciano, mas aquele de todos os dias, o martírio que se prolonga, que a gente chama de incruento, porque não tem derramamento de sangue, mas é a vida do cotidiano que nos faz viver, experimentar tantas situações. Você que tem que aguentar este esposo, você que tem que suportar esta esposa, você que teve uma família que não esperava, não era isso que estava na sua intenção, você que tem que aguentar situações difíceis, você que tem que conviver com esta enfermidade, você que tem que enfrentar essas situações assim com o seu filho, com a sua filha, você que não aguenta mais o trabalho que está fazendo, você que se sente cansado, estressado, você que está vivendo aperreios financeiros, olhe só, e tantas outras aflições. Esses também são martírios do cotidiano. Não existe um derramamento de sangue só de uma vez, como São Januário, mas todos os dias a vida pede esse tanto de sacrifício. Eu quero colocar todos vocês, irmãos e irmãs, nas intenções da Santa Missa, desta Santa Missa do Peregrino, rogando a São Januário e a intercessão da Virgem Mãe de Nazaré, para que venha em seu auxílio. Vamos fazer um instante de silêncio, para que cada um possa interiorizar o sentido desta palavra tão inspiradora, que Jesus nos deu hoje através do evangelista São Lucas, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os seus serviços e com os bens que possuíam.